aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Aleluia, glória a Deus, paz e graça a vocês inscritos aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar usando uma matéria, um vídeo que mandaram para mim, para ensinar a você como fazer uma boa interpretação das Escrituras. Através desse vídeo eu vou mostrar a você como uma interpretação equivocada, errada, distorcida da realidade dos fatos pode levar as pessoas a cometerem verdadeiras diabruras, pensando que estão de fato cumprindo as Escrituras. Tá certo? Mas antes de trabalhar esse assunto, eu queria convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar um comentário no rodapé e, se possível, compartilhar os nossos vídeos. Também temos aqui o nosso link do nosso WhatsApp, tá certo? Se você quiser entrar no nosso WhatsApp, o link está aqui, ou no rodapé de todo e qualquer vídeo que nós postarmos aqui, ok? Então, gente, é impressionante como as pessoas costumam torcer os textos bíblicos para dar base à sua interpretação equivocada. Eu chamo de diabruras, né? Muitas pessoas nesses últimos dias estão fazendo isso. Torcem o texto, torcem de tal forma que tiram o real significado do texto para querer, por meio dessa interpretação equivocada, sustentar verdadeiras diabruras. Por esses dias a gente falou sobre uma interpretação de uma suposta pastora que torceu o texto para que, por meio desse texto, ela quisesse dar base àquilo que inventou sobre a questão dos gemidos e os uivos, né? A gente falou sobre isso aqui, é uma matéria que está no nosso canal. Porém, existem regras de interpretação do texto que tem que ser examinado à luz do seu contexto. É a primeira regra de exegese, a primeira regra de interpretação bíblica, certo? O texto tem que ser examinado à luz do seu contexto. E são duas ferramentas que nós usamos para isso, minha gente. Primeiro, nós usamos a exegese. Exegese. O que seria propriamente exegese em termos técnicos? Aqui o dicionário define exegese como análise, explicação, interpretação de uma obra feita de maneira cuidadosa, ou seja, cuidadosamente, você está examinando o texto e extraindo do texto, isso vai ser a interpretação, extraindo do texto aquilo que o texto está falando. Também tem outra regra de interpretação chamada de hermenêutica. O que seria essa ciência? É a arte de interpretar os livros sagrados ou textos antigos segundo o dicionário. Doutrina ou ciência cujo objetivo se caracteriza na interpretação ou compreensão dos textos de teor religioso ou filosófico. Ok? Eu estou com a matéria aberta aqui no site da Gospel Mais, tá certo? Mas antes de nós entendermos um pouco sobre hermenêutica e exegese, eu vou explicar isso aqui com a matéria do site. Eu queria que você desse uma olhada neste vídeo para você ver como uma interpretação errada, equivocada, pode dar margem a verdadeiras diabruras dentro do reino de Deus. Analise comigo este vídeo.
a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Um revelamento, né? Não teve pra onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, vendo, gente? seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas Esse mais é o difíceis pastor, da viu? minha vida. O quê? E tomar essa decisão, pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, que diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo Sim. e adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. É impressionante. Não houve uma interpretação equivocada? E Vê a cara do pastor agora. Olha a cara dele. Olha a cara dele. A Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? deixa eu ver. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo nisso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Pronto, eu usei esse texto. Eu usei esse texto justamente para você ver esse vídeo, né? Para você ver como é que acontece quando as pessoas não têm uma clareza na semântica da palavra. Tá até aqui, ó, semântica. O que seria essa ciência, né? Refere-se a semântica, o significado das palavras, vou repetir. Refere-se a semântica, o significado das palavras, a interpretação das frases, foi o que aconteceu nesse vídeo, uma má interpretação das frases, não respeitando a acentuação, ponto, vírgula, e embaraça tudo. Lê o texto de uma vez só e nasce diabruras como essa. Verdadeiras obras de Satanás, minha gente. O significado das palavras, a interpretação das frases e das orações. O estudo semântico do texto. Analisar o texto pelo significado das palavras. No mínimo, as pessoas que pretendem fazer isso têm que ter pelo menos o básico em português, minha gente. Para saber entender quando deve se parar, quando deve se ler o texto completo, ponto, vírgula, acentuação, para não concorrer a estes erros e promover essas diabruras, né? Você veja aqui no vídeo, tudo começou com um revelamento, uma profetada que deu origem a uma interpretação puramente humana, equivocada, sem nenhum misto de atuação do Espírito Santo de Deus. E a palavra a qual o suposto pastor usou ali, usou de forma equivocada. Adultera para adúltera. Confundiu alhos com brugalhos. Duas palavras parecidas, mas com significados totalmente diferentes. Agora, isso tudo, vamos entrar aqui agora, hermenêutica e exegese. Qual a diferença? Olha aqui. É muito comum entre teólogos estudiosos da Bíblia ou em pregações a citação dessas duas palavras, hermenêutica e exegese. São sempre utilizadas quando relacionadas à interpretação das Escrituras, mas você sabe qual o significado delas? Sabe a diferença entre uma coisa e outra? Etimologicamente, a palavra hermenêutica tem origem grega, que primeiramente tem o significado de interpretar, expor e explicar, hermenêutica, ok? Já a exegese é aparentemente semelhante à hermenêutica.
significa extrair do texto, interpretar, arrancar para fora do texto o que ele significa. Então, quando eu extraio do texto aquilo que o texto está querendo dizer, eu estou fazendo hermenêutica. Aliás, eu estou fazendo exegese. Eu estou extraindo do texto, exegese, o que o texto está falando. Agora, quando eu coloco o meu ponto de vista dentro do texto, a minha opinião dentro do texto, isso é exegese. É a minha opinião dentro do texto, não é mais o texto falando, é aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. O que aconteceu com o pastor? Na má interpretação que ele teve do livro de Oséias. Impressionante. Entretanto, apesar dos conceitos serem muito parecidos, hermenêutica e exegese, há uma significativa diferença entre as duas palavras, tanto no contexto quanto na aplicação. Tais aspectos são extremamente relevantes para aquele que quer analisar as Escrituras de forma correta. São as ciências de interpretação, irmãos, que nos dão a possibilidade de enxergar com clareza, com a ajuda do Espírito Santo, o que de fato o texto está querendo passar, e não a minha opinião relacionada ao texto. Utilizando-se dos vernáculos linguísticos, a exegese tem a função de dar clareza ao texto, analisando o seu significado de forma objetiva e profunda, sendo que essa especificidade pode se dar tanto a um texto quanto a uma frase ou uma palavra. Isso denota extrair do texto, olha aí, aquilo que ele significa de forma literal. Exegese. Você extrai do texto aquilo que o texto está querendo passar de forma literal. É a compreensão do texto. A hermenêutica já tem uma essência mais ampla, e eu vou explicar isso aqui pelo artigo, pois abrange outros aspectos, tanto as generalidades quanto às especificidades, ok? Isto significa dizer que a hermenêutica analisa não somente o texto, como o faz a exegese analisa o texto. E a hermenêutica não só analisa o texto, mas também o contexto, tá certo? Tem o texto aqui e o contexto lá atrás. Isso é hermenêutica. Texto, contexto, tomando-se imprescindíveis elementos como fator histórico, momento político em que o texto ou livro fora escrito, fator social, cultural e econômico. Então a hermenêutica abrange fatores imprescindíveis para a sua interpretação, ou seja, na ótica do autor, respeitando a cultura, o momento em questão em que o autor estava escrevendo aquilo, estava escrevendo o contexto cultural, social, econômico, religioso da época. Isso é hermenêutica. A hermenêutica também tem entre seus principais aspectos a semântica, aquilo que eu já falei, né? Que é a observação do sentido das palavras e das frases, algo que é imprescindível à exegese. Logo, podemos dizer que a exegese é exatamente relevante para a execução de uma boa hermenêutica. Como vimos, apesar dos sinônimos aparentar semelhança, exegese e hermenêutica, entendemos que há diferença entre as duas palavras, mas o que é indiscutível é que ambas, tanto a hermenêutica quanto a exegese, são ferramentas importantes na interpretação e elucidação das Escrituras. Que você possa aprimorar essas duas técnicas, essas duas ferramentas, essas duas ciências de interpretação e aplicá-las na busca do conhecimento da palavra de Deus. Como diz
o apóstolo João, né? No Evangelho, capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse Jesus. Ok? Eu queria trabalhar aqui um texto nas Escrituras, só para encerrar, porque eu já vi muita gente fazer uma confusão absurda nesse texto aqui. Como eu estou falando que vou fazer exegese e hermenêutica simples aqui para que você entenda e compreenda, vamos analisar esse fato aqui. O Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 11, versículo de número 38. O capítulo de número 11 fala sobre a morte de Lázaro, ok? Então segue-se todo o enredo relacionado com a ida de Jesus para ressuscitar a Lázaro. Porém, no versículo 38 é algo que acontece muito, a má interpretação dos textos, colocam coisas que não existem na narrativa, tá certo? Eu vou explicar isso aqui, vamos lá. Jesus, pois, comovendo-se de outra vez, profundamente, foi ao sepulcro, né? Jesus pede para que mostrem onde foi enterrado Lázaro. E o sepulcro era o que, irmãos? Era uma gruta. Grave isso. O sepulcro era uma gruta. E tinha uma pedra, em algumas versões diz que tinha uma enorme pedra posta sobre ela. Então era uma gruta, ok? Uma caverna. Na frente da caverna tinha uma grande pedra. Aí o versículo 39, onde começa a confusão. Disse Jesus: tirai a pedra, ok? Jesus diz essa frase, tirai a pedra. Aí, o que acontece? Quem é que fala? Após Jesus ter falado, quem é que fala no texto, na narrativa? Marta. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Ok? Só que os menos avisados ou desavisados, posso dizer assim, atribui essa frase de Jesus, tirai a pedra, para Marta, como se Jesus Cristo estivesse pedindo para Marta tirar a pedra. Eu já estive em eventos onde pregadores estavam pregando esta narrativa sobre o milagre da ressurreição de Lázaro, e em dado momento da pregação eles atribuírem a Maria, as mulheres que ali estavam no culto, para que elas tirassem a pedra. Irmã, tire a pedra, irmã. Veja, Jesus está dizendo para Marta tirar a pedra. Está entendendo? Então, o que é que acontece? Muitas pessoas atribuem a frase a Marta, como se Jesus estivesse pedindo para Marta tirar a pedra. Só que, quando a gente vai analisar a narrativa em diante, veja o verbo aqui, ó, e tiraram então a pedra. O verbo está no plural, irmão. O verbo está no plural. Se o verbo está no plural, indica dizer que mais de uma pessoa tirou a pedra, ok? Então, praticamente Jesus estava falando para os seus discípulos e não para Marta. Claro, porque Jesus não iria falar para Marta nessa frase ou pedir para Marta tirar a pedra. Quando a gente volta para o contexto, a gente vê que Lázaro foi sepultado, né, em uma gruta, ok? Uma caverna, e nessa caverna havia uma grande pedra posta sobre ela. Então, logicamente, Jesus Cristo não iria pedir para uma mulher tirar a pedra, porque isto na época, respeitando o contexto cultural, quem enterravam os mortos não eram as mulheres. As mulheres poderiam até embalsamar os mortos, mas a função de enterrar os mortos culturalmente, nesta época, é para os homens. E eram eles que colocavam sempre a pedra na gruta, na caverna.
Eram eles que selavam a caverna com a pedra. Então é assim, uma má interpretação do texto leva justamente a interpretações equivocadas. E muitas pessoas já falaram que Jesus Cristo estava atribuindo a frase aqui a Marta. Jesus estava pedindo para Marta tirar a pedra. Não, Jesus estava falando para todos ali: tirai a pedra. E o versículo 41 corrobora com o que eu estou falando aqui. E tiraram a pedra. Ok? Então indica dizer que mais de uma pessoa tirou a pedra. E quando a gente remete à hermenêutica, que a hermenêutica considera o contexto cultural da época, contexto social, cultural, político, econômico, a gente tem uma visão mais ampla de tudo o que está girando em volta do autor que está escrevendo a narrativa. Então a gente vai perceber que Jesus não estava falando para uma mulher. Jesus estava falando para seus discípulos ali. Ok? Isso são regras de interpretação. Isso são ferramentas de interpretação para que não haja interpretação equivocada e, consequentemente, nasça diabruras como essa que a gente viu neste vídeo aqui. Amém? Eu espero ter suprido as necessidades do teu entendimento com este vídeo no dia de hoje. Amém? Que Deus abençoe a todos. Deixa um comentário aí acerca de tudo que nós falamos aqui e até um próximo vídeo, se Deus quiser. Paz e graça.